Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para resolver mais uma questãozinha do Enem de 2019, a questão 98 da prova azul. Bora lá? Skyline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros vezes segundo elevado a menos 2, ou metros por segundo quadrado, que o cosseno de 10 graus é igual a 0,98 e que o seno de 10 graus é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Bom, para a gente conseguir entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos dar um zoom aqui na corda, né? Bom, essa aqui é a atleta, né, de Skyline, e ela está posicionada nessa posição, bem no meio da fita. E aí, por que é interessante essa informação? Porque aí forma uma figura simétrica, né? A mesma situação que a gente tem da direita, a gente tem da esquerda. A figura fica totalmente simétrica aqui. E a gente tem que lembrar de alguns detalhes. Primeiro, quais forças atuam nessa atleta? A primeira delas, e talvez a mais óbvia, é que existe um campo gravitacional em volta da Terra, né? Então, se existe esse campo, vai existir uma força gravitacional puxando essa atleta para baixo. Essa força gravitacional, a gente chama ela de força-peso, tá? E aponta sempre para o centro do planeta. Essa força-peso, se a gente for lembrar aqui, a gente calcula ela como massa vezes gravidade, tá bom? Vezes a aceleração da gravidade. Eu consigo calcular isso aqui sem dificuldades. A massa da atleta era 80 kg e essa aceleração da gravidade eles pediram para considerar como 10. Então o peso vai ser de 800 newtons. Segura a onda aí que depois a gente usa isso. Só estou enfatizando aqui por enquanto. E aí, no pé dela aqui, a gente tem duas forças atuando. Na verdade, a fita puxa ela, né? Está esticada nos dois sentidos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então aparece uma força nesse sentido e uma força nesse sentido aplicada pela fita. Como é a mesma corda, a corda é sempre tensionada da mesma maneira em todos os pontos. Então a mesma força que a corda faz no pé da bailarina, ela faz na árvore aqui. Então é essa força que eu representei aqui agora, essa força de tração que a gente quer descobrir nessa questão, tá bom? Então a força de tração ou a força de tensão na corda, nomes diferentes para a mesma coisa, é a mesma que atua no pé da bailarina e na corda, ação e reação, né? A mesma força que a corda faz no pé da bailarina, ela faz na corda. Então o objetivo dessa questão é isso, é calcular o valor dessa força de tensão. Mas como que eu vou calcular isso? Bom, para a gente representar aqui, a gente pode andar com essa força-peso até um pouquinho mais para baixo, até ela se encaixar com essas outras que fica mais fácil da gente representar isso. E aí, se essa atleta está em equilíbrio, significa que não existe força resultante atuando sobre ela. O que quer dizer não existe força resultante atuando sobre ela? Isso quer dizer que o mesmo valor de força que puxa ela para cima existe para baixo. O mesmo valor de força que existe para a direita existe para a esquerda, de forma que essas forças se anulam. Tudo bem? Mas essas forças de tração ou de tensão, elas não estão numa direção que é muito fácil a gente analisar, né? Então é interessante que a gente decomponha ou pense nessas forças de tração de uma maneira diferente, porque se fosse tudo horizontal e vertical, ficaria bem mais fácil da gente comparar. Então, desse jeito que essa força de tensão está, é difícil da gente comparar ela com a força peso. Então vamos pensar que ela poderia ser, por exemplo, essa força verde. Ela não é ao mesmo tempo para a esquerda e para cima? Então vamos desenhar ela, ao invés de ser assim, ela sendo para a direita e para cima. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai traçar as direções que a gente quer nas duas extremidades desse vetor. Então na extremidade daqui eu faço vertical e horizontal, que é as direções que eu quero decompô-la, e na extremidade daqui eu faço horizontal e vertical, que é as duas direções que eu quero decompô-la. E aí eu tenho que o pedaço que ela vai para cima é esse daqui, e o pedaço que ela vai para a esquerda é esse daqui.
Então, poderia substituir essa força de tração aqui por dois pedaços. Um pedaço que eu vou chamar de Tx e outro pedaço que eu vou chamar de Ty, tá bom? Então, eu quero substituir essa força de tração por duas forças que fazem a mesma coisa que ela, só que estão em direções que é mais fácil de eu analisar. A mesma coisa para azul. Vou traçar as direções que eu quero, que é horizontal e vertical nas duas extremidades dela. Então, tracei horizontal e vertical na base, vertical e horizontal na ponta, né? E aqui eu tenho os dois pedaços que eu quero. Ela é esse tanto para cima, ela é esse tanto para cima aqui, e esse tanto para a direita, tá bom? Então, agora, a gente já conseguiu representar o que é um caminho interessante, mas eu não sei os valores da tração em Y e da tração em X. Eu sei que essas duas trações em X vão se cancelar e essas duas trações em Y são equivalentes para segurar o peso da nossa atleta. Mas quanto que vale isso? Para a gente conseguir calcular esses valores, a gente tem que usar trigonometria. Pensa nesse triângulo que eu representei aqui, ó. Esse lado daqui, ele vale TY também, e ele é um triângulo retângulo. Ele falou que a corda se inclina 10 graus com a horizontal. Então, esse ângulo aqui é de 10 graus. Num triângulo retângulo, a gente pode usar seno, cosseno e tangente. Para ficar mais fácil, eu gosto de pensar assim, ó. O Tx e o Ty, eles são pedaços desse T daqui. Então, o Ty e o Tx, eles são pedaços daquele T. O caso do Ty, ele está sem o ângulo de 10 graus encostado aqui com ele, não tem nenhum ângulo, ele é sem ângulo encostado, e o Tx tem um ângulo de 10 graus aqui encostado com ele. Então, ele está com o ângulo de referência encostado nele. Então, o Ty vai ser o T sem ângulo, ou seja, o pedaço do T sem o ângulo, T seno do ângulo, sem ângulo seno, e o Tx vai ser o pedaço do T que está com o ângulo de referência encostado. Então, ele vai ser o T com ângulo, ou T cosseno do ângulo de 10 graus, tá bom? Nesse caso aqui, quem me interessa descobrir é o Ty. Por quê? Porque o Tx vai anular com o outro. Ele não é importante para mim. O único que eu preciso calcular é o Ty. E o Ty que é T seno do ângulo. Tudo bem até aqui? Então, isso aqui foi apenas um pequeno recordatório para a gente poder resolver. Quando eu decomponho esse cara aqui, eu deixo de ter essas forças de tração e passo a ter só as componentes dela. E agora fica bem fácil da gente ver, ó, que esse lado que a Tx verde é horizontal, ela anula Tx azul na horizontal. Então, eu tenho que os dois Ty, as duas forças para cima, elas anulam peso. Lembra que ela estava bem no meio da corda? A mesma relação que eu tenho da direita, eu tenho da esquerda. Então, esses dois Ty aqui para cima, eles são iguais, porque a corda fez 10 graus daqui e daqui. Tudo bem? Bom, então vamos resolver aqui, ó. A gente tem que se a força resultante é igual a zero, que as forças para baixo são iguais às forças para cima. E o peso, eu já sei o valor dele, e o Ty eu vou escrever como 2Ty. Ty que a gente viu aqui embaixo, ele é o T vezes o seno do ângulo. T que é o valor que eu quero calcular, né? Então, o peso vai ser igual a 2 vezes T vezes seno de 10 graus, tá? O peso a gente já calculou, ele vale 800. 2 vezes T vezes o seno de 10 graus que ele me contou, que vale 0,17 lá na questão, tá bom? Então, já trocando de lado aqui, vai ficar 0,34T é igual a 800. Ou seja, T vai ficar igual a 800 dividido por 0,34. Vamos fazer essa divisão aqui? 800 dividido por 0,34. Coloco dois zeros aqui para tirar essa vírgula, né? Vai dar por 2. Esse 34 vai dar 68. Sobra 12, né? 120. Vai dar 3 aqui. 3 vezes 4 vai 12, 3 vezes 3, 9, 10, sobrou 18, que vai dar 5.
5 vezes 4, desce mais um zero, né? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 17. Com 2, 15. Com 2, 17. E aqui vai sobrar 10 com mais um zero. E aqui vai dar quase 3, né? Uns 2. Já tá bom. 2.352, mais ou menos, é o valor que a gente tem. Newtons. Esse é o valor da força de tração. Vamos olhar lá as alternativas para ver qual que a gente marca? Então a gente tem que a tração, né? Era 2.352. Qual o valor mais se aproxima aqui? Bom, a primeira coisa, talvez, e mais inteligente, seja a gente colocar em notação científica. Como que a gente vai colocar isso em notação científica? É colocar com a potência de 10, né? É escrever o número com o auxílio de uma potência de 10. A gente sempre anda com a vírgula do número até que o número fique entre 1 e 10 e compensa isso na potência, tá? Se o número não tem potência, é porque a potência dele é 10 elevado a zero. Como assim, Nathan? 10 elevado a zero é 1. Multiplicar por 1 não altera o número. Então aqui é como se tivesse vezes 1, que é 10 elevado a zero. A vírgula está aqui nesse número, né, no final dele. E aí eu quero andar com essa vírgula até que o número fique entre 1 e 10. Está 235, 23, 2,3. Beleza, agora ele está entre 1 e 10. Quantas casas decimais eu tive que andar para o número ficar 2,352? Eu tive que diminuir 3 casas decimais no número. Então, eu compenso isso aumentando 3 casas decimais no expoente. Vai ficar 10 elevado a 3. Tudo bem? Então, 2.352 é a mesma coisa que 2,352 vezes 10 a 3. Aqui ele arredondou para uma casa decimal apenas, né? Como aqui está o 5, a gente arredonda para cima. Vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons, tá bom? Portanto, então, resposta certa, letra D. Galera, então foi isso o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se ficou mais fácil de entender a questão com o vídeo, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário me dizendo se você entendeu ou não a questão. E qualquer dúvida pode deixar aí que eu te ajudo, tá bom? Forte abraço, galera. Até mais.